né, eu vejo uma espécie de anomia da direita no que se refere a essa organização. Porque a gente tem que lembrar que tem duas figuras que estão influenciando os líderes aí que, né, levaram aí o debate público para frente. Os principais, Tarcísio de Freitas, você tem o Kassab grudado nele, que é uma figura do centrão fisiológico. E do lado do Bolsonaro você tem o Valdemar da Costa Neto, que é outra figura também aliada ao centrão fisiológico. Como é que você enxerga essa construção de novas lideranças? Você acha que o Bolsonaro vai conseguir desenvolver essa articulação, vai investir o tempo dele para isso? O que me parece é que, seja quem for o candidato em 2026, ele não está óbvio hoje no cenário para a direita. Porque muito se falou em Tarcísio e tudo mais, só que com essa dificuldade dele em se posicionar na guerra cultural, por mais que seja um bom gestor e tudo mais, a gente sempre tem essa discussão aqui, ele gerou um certo desgaste ali na base bolsonarista. Mas, por outro lado, além desse desgaste, o establishment que está grudado no Tarcísio não é um establishment que quer que ele venha candidato. Há dois polos aí dentro desse establishment. Há aquele centrão em Brasília, que acha que é muito mais palatável uma candidatura do Tarcísio, porque ele tem essa aparência mais moderada, mais ao centro, etc. Mas tem aquele outro establishment, que é o do Kassab, que não quer perder o governo do estado de São Paulo e que acha muito arriscado o Tarcísio sair para uma aventura numa candidatura presidencial e simplesmente deixar o Estado aqui para um outro candidato sem a certeza de que ele teria a mesma capacidade de votos que o Tarcísio teve com o apoio de Bolsonaro. E o Kassab tem, pelo que a gente vê aí na imprensa, constantemente alertado o Tarcísio sobre outras experiências no passado, de governadores que só fizeram um mandato e já começaram a tentar a presidência muito cedo e acabaram se estabanando. Foi o caso do Serra lá atrás, foi o caso do Dória mais cedo. Aí vem a questão do Zema. O Zema me parece que ele tem o mesmo problema do Tarcísio, que é a questão da guerra cultural, só que com uma outra adição. Eu não sei se o discurso do Zema ele cola no resto do país. Que é um discurso puramente de gestão. Colou em Minas Gerais, porque, veja, estavam numa crise absolutamente histórica, funcionário público sem receber salário há meses, alguns há anos. Então, assim, era um caos absolutamente completo. Então, aquele discurso de gestor e tal, vou colocar a casa em ordem, fez muito sentido, tanto é que deu certo e ele foi reeleito. Mas não sei se esse discurso vai colar para o resto do país. E convenhamos que ele não é um dos mais carismáticos. E aí vem as opções, e aí vem as outras opções, que é Tereza Cristina e Michele Bolsonaro. Eu, particularmente, gosto muito dessas opções e eu acho que pode ser um caminho aí para a direita. Por que você gosta? Olha, eu vou fazer uma dissidência. Por que você gosta da Michele Bolsonaro? Ela não tem experiência administrativa, ela não tem experiência política, ela discursa bem, ela é simpática, ela é bem intencionada. Mas qual que é o estofo, o ideário político que ela tem? Eu queria entender, a não ser ser mulher do Bolsonaro. É a Evita Peron da direita, é isso? Não, eu acho que ela, como uma vice, poderia trazer um aspecto que o Bolsonaro não conseguiu trazer, que é o voto da direita conservador feminino. Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de guerra cultural, do ponto de vista de experiência política. Mas pra vice dá. Mas o vice toda hora assume, aqui no Brasil, que é um perigo, o vice. Não tem o mesmo peso. Eu não sei, eu acho assim, essa mitificação da Michele Bolsonaro, eu acho muito perigosa. Mas o Adriles, o Bolsonaro também, quando ele assumiu, embora ele estivesse lá há 30 anos... Mas é diferente. Não é nada, não, é diferente, você tá dentro do Congresso e você... Ele não era um puta de um cara político. O Bolsonaro, ele é um fenômeno que a gente ainda vai estudar muito no futuro, dentro da ciência
experiência política justamente porque ele não era um puta de um parlamentar e aí conseguiu ascender. Ele conseguiu ascender de maneira muito meteórica. Objetivo. Ela tem. E a Michelle Bolsonaro, ela consegue fazer uma boa agenda cultural voltada para o público feminino e ela consegue sim fazer isso. E dentro de gestão, ela pode assumir a mesma postura do Bolsonaro. Aí você chama os técnicos que entendem daquilo dali para te auxiliar. Eu ainda acho que a Michelle... Não, você não pode, você não passa nem no psicotécnico. Você não passa no psicotécnico da presidência. Eu sou melhor que a Michelle. Mas eu acho que ela é uma boa opção. Bom, assim, boa opção, eu acho que fica difícil, aí a gente fica sem nomes. Mas desses disponíveis, eu prefiro a Michelle. Eu acho magnífica a chapa Tereza Cristina e Michelle Bolsonaro. É uma chapa 100% feminina. Tem uma mulher é tão tecnocrática quanto... É sério? Mas não tem ninguém com pauta ideária, que é o Zema, é o Tarcísio. Esse é o problema, direito não tem líder. Na mochila e vambora. O que eu acho... Agora, peraí, vocês estão dando como... Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão dando como fato consumado, no Brasil, que é um acampamento, não é um país em que tudo pode acontecer, o Lula sai da cadeia, o Lula se torna elegível, que o Bolsonaro vai estar completamente inelegível em 2026. Eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Não sei. Peraí, você acha que o Bolsonaro pode voltar pro jogo? Pode ter alguma estrupulia jurídica? Pode sim, eu acho que sim. Civil. Mas como isso? Insurreição civil. Como isso? Pode ter, sei lá, uma piedade, o Lula cair misericórdia. por um desarmamento da economia. Tudo pode acontecer. A gente está falando de Brasil. Adriles, a gente está falando de Suíça, que funciona como um reloginho, que tudo acontece da maneira mais orquestrada e lógica possível. Não existe lógica nesse país. Paulo França tinha razão. Aqui não é um país, aqui virou um acampamento. Eu acho legal que o Adriles, ele coloca pra movimentar, parece, né? Eu que sou um cara muito otimista, eu sou extremamente otimista. Bolsonaro ia cortar a cabeça. E eu acho, e assim, eu sempre falei isso, Se você acha que alguma coisa que tá acontecendo tá errado e você não vê as pessoas fazendo algo a respeito, você transforme isso na sua causa. Vai lá e faz. Acabou o Bolsonaro. Vai lá e faz. Agora, então, eu acho que a gente tem que fazer e tem que se colocar numa situação, inclusive, de desconforto, assumindo brigas que estão aí postas por serem as mais importantes do momento. Agora, Adriles, só o impedimento dos ministros do TSE e do Supremo com a anulação de todas as medidas consideradas nulas por essa nova ordem que pode ser instaurada, que viabilizaria isso que você está falando. Chuchuzinho, você é tão utopista às vezes, falar, se chegar o impedimento, falando da voz do Marco Antônio, o impedimento do Alexandre de Moraes, fala assim. Depois vai ser uma avalanche, é uma máquina de impeachment que o Senado pode fazer quando descobrir o seu poder, e aí vai anular todos os inquéritos, toda a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu também acho utópico isso acontecer, mas eu achava completamente absurdo, meu caro Marco Antônio, 2, 3 anos atrás, se você me dissesse, olha, Lula vai sair da prisão, vai se eleger presidente, Bolsonaro vai se tornar inelegível por menos de 1% das eleições, Lula vai falar que vai acabar com a família, vai acabar com os costumes, que é um comunista, o TSE vai prender jornalistas, vai prender influenciadores, vai tornar o Paulo Figueiredo e o Constantino, vai cortar as contas bancárias dele, vai solapar as redes sociais de todo mundo. Perfeito. Eu acharia isso surreal. Sim. E é isso que está acontecendo hoje. O Brasil é um país em que o surreal acontece. Só que é mais fácil a gente entrar numa espiral de autoritarismo e de silêncio do que de luta pela liberdade. Porque as pessoas, quando a gente chama as pessoas para lutar pela liberdade, se organizar, custa dinheiro, você tem que organizar os eventos, você tem que convencer as pessoas, e tá todo mundo, e essa é a dificuldade que a gente enfrenta. Você chega pro empresário, você fala, escuta, meu irmão, foi a crítica que eu fiz na quinta-feira lá, no nosso jantar. Cheguei e falei, não adianta nada você ter essas puta entidades gigantescas em Brasília falando que fazem parte do agro. Então, são 340 deputados ou parlamentares que compõem a bancada do agro. E o agro só se preocupa com o quê? Com o que mexe no bolso deles. Se o agro não se preocupar com liberdade de imprensa, se o agro não se preocupar com o que está acontecendo com a Jovem Pan, se ele não começar a pegar causas que estão fora de invasão de terra e de reforma tributária, que é só o que mexe no bolso deles, a gente está ferrado. Aí não tem, porque o agro mexe exatamente no centrão, que é quem aprova as pautas aqui no Brasil. O meu ponto é que a gente e muita gente que eu tô vendo, tá normalizando
o que não deveria ser normalizado. No dia seguinte, a inelegibilidade do Bolsonaro, todo mundo dizendo, não, valeu, capitão, já foi bom o que você fez, chega. Não é assim, a gente está normalizando uma excrescência, um absurdo de um homem com 60 milhões de votos, simplesmente porque ele quis fazer voto auditável, que chamou embaixadores, sendo que o outro lá chama ditadores, sanguinários, estupradores, torturadores, para falar que a democracia é relativa. E a gente está normalizando cortarem a cabeça do Bolsonaro, falando, próxima pauta, quem será o próximo candidato? A gente está se acomodando e se adequando ao status quo da ditadura. A gente que eu tô falando, muita gente da direita. Eu, se fosse o Bolsonaro, me sentiria completamente desamparado por uma direita que eventualmente não tá nem aí pra cabeça dele cortada. Não tô nem defendendo o Bolsonaro, tá? Tô defendendo um princípio de que a gente não pode se adequar e se acostumar com o status quo da ditadura. A gente tem que se indignar todo dia e ir pra rua. As pessoas, se a gente não faz isso, o que as pessoas vão pensar na rua? O povo? Mas Nada. você com o Lula já iam estar acampados. Exatamente. Exatamente. Ia ter parlamentar se acorrentando, jornalista se acorrentando, gente cortando os pulsos na frente do TSE. Mas você sabe por que isso não acontece? A gente tá se adequando porque a de gente maneira não tem muito trabalho de tímida. base. Ô, Adriles, eu concordo com você, mas por que isso acontece? Por que acontece com a esquerda e não com a gente? Porque a esquerda está, no mínimo, há uns 60 anos fazendo trabalho de base. Os caras têm militância em tudo quanto é lugar. Os caras têm militância dentro da escola, dentro da faculdade, os caras têm militância dentro de todos os sindicatos. Me diz aí qual que é o sindicato que é da direita. Não existe. Os caras têm militância dentro da comunicação. Cara, pelo amor de Deus, os maiores veículos de comunicação desse país trabalham como assessoria de imprensa do governo. Mas aí... A gente não tem trabalho de base, a gente não tem militância. Quer dizer, a gente tá querendo dar um passo maior que a perna. Não vai funcionar mesmo. A gente não tem base nenhuma. A gente não tem gente pra fazer isso. Agora, presta atenção. Tem uma coisa que eu vou repetir aqui o tempo todo, porque essa é a postura do líder. Não importa. Você levou porrada na cara. É filme do Rock, né? Você perdeu, você tem uma nova luta que pode chegar, não sabe quando vai ser, mas você tem que se preparar. Não existe alternativa. Você tem uma obrigação moral. Tem que dizer que tem uma ditadura no Brasil. Você tem uma obrigação moral enquanto líder. Tem essa parte. Se você quer continuar na defesa, tudo bem, você cumpriu seu papel, você é muito querido, você é muito amado pelo povo, a gente respeita a sua história, o seu legado, e a gente está defendendo a sua história e o seu legado. Mas você ainda é uma voz. E você tem um canhão que eu não tenho, que o Adriles não tem, que a Geisiane não tem, que o Fernando Holliday não tem. Milhões de pessoas no Telegram que recebem a mensagenzinha direto, sem Globo News, sem CNN, sem Record, sem essas porcarias que existem. Então, existe uma questão aqui que o Bolsonaro, se ele não quiser organizar isso, mas que ele coloque as pessoas que vão organizar isso. Existe uma obrigação moral. Somos gratos por tudo. Sim, mas se ele não fizer isso, quem vai fazer? Ele é a voz nacional hoje. Não tem outra.